Em todos os tempos, as pessoas vêm lutando contra o pecado, algo muito importante na ligação entre o ser humano e Deus está relacionado em como lidar com o pecado e principalmente como reagir e agir em relação a ele. Muitos batalham contra o erro, lançando mão de várias armas, até mesmo desesperando, porém não conseguem ter um pensamento ou uma atitude correta em relação ao assunto. Os salmos chamados de penitenciais oferecem várias opções de situações passadas em que o pecado ocorreu e foi resolvido. Diante disso, surge a pergunta: como o ser humano, em seu estado de pecado, pode arrepender-se e mudar de vida através dos caminhos apresentados pelos salmos de penitência? Você quer saber um pouco mais? Continue conosco. O Saltério é um dos livros mais citados e utilizados nas igrejas atualmente. A liturgia, no momento de liturgia e nos momentos devocionais, mais do que nos sermões e pregações. Oh, aleluia! Os cânticos, eles compõem expressão de sentimento interiores em relação a Deus. Isso ajuda o adorador contemporâneo a se expressar melhor em seus momentos de devoção. Os salmos ensinam as pessoas a buscar a Deus de todo o seu coração e dizer-lhe a verdade e compartilhar com ele todas as coisas e adoraram por aquilo que ele é e não pelo que ele pode dar. Oh, aleluia! Também mostram como se pode enfrentar as tribulações, transformando em vitórias quando há pecado. Ele nos ensina como buscar o arrependimento e então receber o perdão bondoso de Deus. Isso dificulta a sua utilização na pregação, onde se espera que Deus fale com o indivíduo, mas facilita na parte da adoração, onde se espera que os seres humanos falem com Deus. Sua importância também se dá pelo fato de revelar a face do Messias que viria, sendo ainda uma fonte abundante de consolo para o povo de Deus. A maioria das versões modernas da Bíblia, ela demarca a divisão do Saltério e nos seus 5 livros. No primeiro livro, começando do Salmo 1 até o Salmo 41, quase todos são de autorias do rei Davi, conhecido como o harmonioso salmista de Israel, descrito lá no livro de 2 Samuel 23, 1. Correspondem com o livro de Gênesis por causa de suas ênfases sobre o pecado do homem. Já o livro 2, o livro de Salmos, ele vai desde o capítulo 42 até o 72. Esses salmos, ele corresponde ao livro de Êxodo, tendo em vistas seus temas sobre a salvação do ser humano e a libertação de Israel. Já o livro 3, composto pelo Salmo 73 até o Salmo 89, ele tem como principal autor Asaf e corresponde ao livro de Levíticos,
cujos tópicos trazem o tabernáculo, a liturgia levítica e a santidade de Deus. O livro 4, ele começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. A autoria destes livros é incerta. Parece ser de Moisés. Ele corresponde ao livro de Números, com seus temas concernentes ao perigo e proteção durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Vários desses salmos são proféticos. Do Salmo 107 ao 150 é composto o 5º livro, o qual é de autoria variada e corresponde ao livro de Deuteronômio, que enaltece a palavra de Deus, a lei e o louvor. Todavia, é formado por coleções menores que foram agrupados e reorganizados para tornar o que hoje se conhece como o livro de Salmos. Essas coleções menores, que são 13, compostas às vezes para uso particular, como também para uso litúrgico. Os salmos têm sido classificados de várias formas e uma tentativa de entendê-los melhor. O objetivo de descrever a classificação por assunto que existe dentro do saltério, tais como hinos, lamentos, sabedoria, segurança, penitenciais, dentre outros. E é sobre os salmos penitenciais que nós vamos nos aprofundar no dia de hoje. Os salmos penitenciais, de certa forma, é uma modalidade dos salmos de lamento. Eles tratam da confissão e da graça perdoadora de Deus. O termo penitência é empregado no sentido de pedido de arrependimento. Alguns exemplos de salmos penitenciais, nós temos o Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Neles, o rito é interiorizado num coração humilde, contrito, e o mal-humorado moral é detestado por causa do tormento provocado por uma culpa que o salmista deseja apagar para começar uma nova vida. Os 7 salmos penitenciais estão dentro de um contexto onde o ser humano reconhece, através do sofrimento físico ou não, que erra e que necessita de perdão. Por isso, esses salmos apresentam o arrependimento e, mesmo que de forma discreta, apresentam também pedido de perdão como forma de aproximação a Deus. Segundo o dicionário online, o termo penitência significa arrependimento, sentimento de remorso ou de culpa por uma falha, ofensa ou pelos pecados cometidos. A confissão é tão importante quanto o arrependimento. Ela deve ser absoluta, sem a menor tentativa de escusa, sem qualquer atenuidade, sem resquício de justificativa, nada pode ficar escondido. No verso 5, no Salmo 6, Davi reconhece que enquanto não confessou o pecado a Deus, a mão do Senhor pesava sobre ele. Ao confessar seu pecado, Davi abriu mão da sua alma, nada mais estava escondido. A consequência dessa confissão do salmista foi o perdão e a misericórdia de Deus em relação aos seus pecados. Sendo assim, este salmo é também um testemunho da disposição e da autoridade de Deus para nos perdoar. A instabilidade,
da vida do homem. O pecado causa, além do sofrimento interno, o pecado ele provoca uma instabilidade e incapacidade emocional. O salmista percebe a situação em que se encontra e sabe que Deus pode livrá-lo. Ele se sente ameaçado pela culpa do pecado e o seu coração convive intensamente com dores espirituais. A sua consciência já não suporta tanta culpa. Vive perturbação constante por conta de seu pecado. Nos relatos que os textos trazem, parece que o salmista morrerá afogado de tanta culpa. O mesmo sucumbirá sobre o enorme peso do pecado. No Salmo 6, o salmista se encontra em profundo desânimo, sentindo-se debilitado, como se as suas forças estivessem indo embora. Seus ossos estavam abalados, grande era a sua dor e sofrimento. No verso 3 ele diz: até quando, Senhor? Essas expressões podem ser interpretadas como uma expressão de angústia, que na situação do salmista poderia ser de indignação. Até quando permitirás que esse sofrimento continue? No versículo 2 do Salmo penitencial, o salmista fala que o pecado trouxe consequências físicas, os seus ossos envelheceram, a mão do Senhor pesava em seu corpo e ele se sentia estagnado, enfraquecido. Oh, aleluia, já no Salmo 38, ele se sente abandonado pelos seus entes queridos, sente-se também ameaçado por seus inimigos, teme que essa situação seja de motivo para a alegria deles. Já no Salmo 51, mostra o salmista em profunda culpa pelo pecado cometido. No Salmo 102, ele está mergulhado na tristeza, seu sofrimento físico, bem como espiritual e psicológico. Adiante, no Salmo 130, o salmista está aflito. E já no Salmo 143, o salmista está diante de uma perseguição em que seus inimigos se sentem profunda aflição, pois percebe que sem Deus nada poderia fazer e nada adiantava seus esforços e recursos. O reconhecimento dos efeitos do pecado. Neste momento, o salmista reconhece a consequência de seus atos com todo o fervor da sua alma, começa a pedir perdão a Deus. Ele sabe que o perdão de Deus é a sua única esperança. Percebe que ele, e nem mesmo indivíduo algum, poderá salvá-lo do estado em que se encontrava. Nenhum ritual ou sacrifício, nenhum malabarismo sacerdotal conseguiria libertá-lo. Porém, enquanto o salmista não reconheceu o seu pecado, enquanto ele o encobriu, sentia dor em sua alma, em seu corpo, em seus ossos, pois a mão de Deus pesava sobre ele, e a sua consciência, aleluia, acusava dia e noite, tamanho era o seu sofrimento. Porém, quando ele confessou, sentiu o perdão do Senhor amoroso em seu coração, conforme está aí descrito no Salmo 32, no versículo 51. Nós vamos fazer agora, neste momento, um breve resumo, uma recapitulação daquilo que nós vimos nesse estudo. Que me chamou muita atenção foi que na divisão em que os Salmos foi apresentado, que são os 5 livros, né? Eles representam os 5 primeiros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. É como se o Salmo apresentasse para nós
a necessidade de um caminho a ser percorrido. É como se nós tivéssemos que começar tudo de novo, passar por todos esses momentos que o povo de Deus passou, para que nós possamos alcançar uma plenitude com Deus, né? Então, lá nos primeiros livros, nós vemos muita ênfase na necessidade de Deus, né? É onde tem o surgimento do pecado, o reconhecimento do homem sobre a sua necessidade de Deus. Logo no segundo livro, que representa o Êxodo, a libertação, né? A necessidade da libertação para que logo em seguida alcance a santificação representada pelo livro de Levíticos, né? E depois de alcançado esse estágio, nós estarmos verdadeiramente sobre a proteção de Deus, descrito lá no episódio de Números, estar extremamente na direção do Senhor para que nós possamos cumprir o que está em Deuteronômios, né? Que é dar ênfase ao louvor e à palavra, né? No livro de Deuteronômios é feita a divisão das bênçãos e de maldição, né? Aonde nós passamos, se formos vencedores em todos estes momentos, essas fases, nós alcançaremos as bênçãos do Senhor. Eu apresento aí mais uma vez os 7 salmos penitenciais. Nós estamos fazendo estudo dos salmos neste canal. Você pode visitar a nossa playlist, clicar lá em estudo de salmos, você vai acompanhar desde o Salmo 1 até esse momento, até o Salmo 5. Daí nós fizemos uma breve parada para falar sobre a importância dos salmos penitenciais para nós entrarmos no Salmo 6, depois no 32, 31, até que se cumpra todos os salmos penitenciais estudados um a um, né? Mas algo que me deixou também, chamou muito atenção no estudo dos salmos penitenciais, né, é que a penitência é um sentimento de remorso, é um constrangimento que há na alma do homem, enquanto o homem não alcança esse sentimento de remorso, esse sentimento de repulsa ao pecado, ele sentindo-se neste momento a necessidade da confissão perante ao Senhor, aí podemos dizer que ele deu o passo para o arrependimento. E aí no estudo desses 7 salmos nós vamos perceber e conhecer o sentimento do salmista, o que estava acontecendo na vida dele, qual era o seu sentimento, qual era as suas palavras para Deus, porque nós vimos aí no livro de Salmos que os salmos são palavras do homem para Deus. Isso é maravilhoso, são testemunhos de momentos estreitos com o Senhor, onde o salmista expressa o seu sentimento e nós nos identificamos plenamente com isso, né? E vemos aí que nesse apertadinho do salmista não há escusa, ele não atenua a sua culpa, ele não se justifica e ele nada esconde de Deus. Esta instabilidade emocional, essa culpa é como se fosse um impulsionamento, um empurrão em nossas vidas, aleluia, para que nós chegamos ao reconhecimento, confessamos o nosso pecado, deixamos e alcançamos a misericórdia de Deus. Nós relembramos lá do começo em Gênesis, quando o homem desobedeceu a Deus, né? Nós tivemos ali naquele episódio onde ele se apresenta diante de Deus, a vergonha do homem, né? Deus teve até que preparar vestes para Adão e Eva, mas foi a vergonha, o constrangimento, né, que o fez perceber este erro, né? Hoje nós queremos nos excusar da vergonha, dos constrangimentos, mas são esses constrangimentos que nos traz
aperfeiçoamento e uma aprendizagem maravilhosa com o Senhor, né? Então, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante de Deus, é desta maneira que se inicia a obra redentora em nossas vidas. É neste momento que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas, é neste momento que nós nos aproximamos de Deus, que nós começamos a compreender os teus propósitos. Oh, aleluia, no conhecimento do homem a Deus. É como se o homem se olhasse no espelho neste momento e visse a imagem do seu Redentor, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós começamos a perceber o quanto distante estamos e quanto ainda é longo o nosso caminho para que nós venhamos nos aprimorar. Como um vaso na mão do oleiro, o Senhor venha trabalhar em nossas vidas. Isso é divino e maravilhoso. E neste momento eu quero orar pela sua vida, apresentar ao Senhor a sua vida. Senhor Deus, receba no dia de hoje, Pai, este irmão, esta irmã, Pai. Oh, aleluia, Deus, receba os teus átrios. Senhor Deus Todo-Poderoso, traga-nos mais próximo de Ti. Senhor, derrama uma graça extraordinária, Senhor, sobrenatural sobre esta vida. Que o Senhor, no decorrer deste ano de 2021, o Senhor venha nos trazer mais próximo de Ti, abrindo nosso entendimento, os nossos olhos, fazendo-nos, Senhor Deus amado, conseguir enxergar os Teus propósitos, enxergar quem somos nós em Tua presença, para que nós possamos, Senhor Deus amado, louvado seja Tu, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, alcançar as Tuas promessas. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.